Bom dia, irmãos. Prazer estar aqui mais uma vez nesse Dia dos Pais, né? Já quero dar os meus parabéns a todos os pais que estão aqui presentes, aos que nos assistem pela internet. Sintam-se abraçados, né? Com todas as restrições, né? Mas sintam-se homenageados nesse dia. E eu quero pedir a Renata, né, para botar aí o tema da nossa reflexão dessa manhã. Então, abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo 22, verso 1 ao verso 13, e vamos conversar sobre esse tema. Meu Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, do verso 1 ao 13. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concede, Dia dos Pais. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de comemorar esses dias com os nossos pais. Que o Senhor possa abençoar a cada pai, cada mãe também, cada filho. Que o Senhor possa fazer deste dia dia de reconciliação, dia de perdão, dia de amor, dia de carinho. Ó Deus, que o Senhor abençoe também aqueles que não têm mais os seus pais, que não têm mais os seus filhos. Que o Senhor esteja com eles, esteja trazendo consolo, conforto do Senhor. E que neste dia eles também recebam um abraço vindo de outros, né, demonstração de amor dos irmãos, da Igreja de Cristo para com esses queridos. Que o Senhor possa abençoar a todos eles também. Ó Deus, é isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Essa é a grande pergunta de Isaque a Abraão. E esse texto, irmãos, é muito conhecido de nós e ele é bastante angustiante
principalmente porque nós que somos crentes, né, nós conhecemos bastante a vida de Abraão e sabemos que a vida de Abraão com Deus, né, o relacionamento de Abraão com Deus, é um relacionamento de promessas. Abraão, sai da sua terra, que eu vou te dar uma terra que eu vou te dar. Então sai daí do meio dos seus parentes e vai para a terra que eu lhe mostrar. Abraão, eu vou te dar um filho. Mas eu já sou velho, Senhor, mas eu vou te dar um filho. E esse será o filho, né, de onde virá o meu povo, o povo de Deus. E Abraão aguardou e aguardou e aguardou as promessas de Deus. E Deus fez uma aliança com Abraão. E nesse momento nós temos aqui então Abraão com o seu filho Isaque já crescido, ou seja, Deus cumpriu a promessa que havia dado a Abraão. E a gente conhece a história, a gente lembrando, né, que Abraão e Sara ficaram um período assim meio ansiosos. Mas Deus prometeu, mas cadê? Cadê o tal do filho que Deus falou que a gente ia ter? A gente está ficando velho, a gente não tem herdeiro, cadê o tal do filho? E aí Sara resolve, né, dar aquela, né, pegar um atalho, chama Agar, dá Agar para Abraão e dá aquele salseiro todo que a gente conhece, aquele problema todo. Mas então, nesse ponto da história, Isaque já está aí, o filho da promessa, a flor de Abraão, a luz da vida de Abraão. E o texto, irmãos, não nos deixa confundir, porque o próprio Deus diz a Abraão, tome seu filho Isaque, seu único filho, a quem você ama. Então o amor de Abraão para com Isaque era reconhecido por Deus. Era um amor realmente forte, porque Isaque, imagine, representa muito para a vida de Abraão. É o símbolo da aliança de Deus com ele. Deus fez uma promessa e cumpriu. Isaque está aí, crescendo. Eu fico imaginando quanta coisa devia passar pela mente de Abraão quando via Isaque, né? Acordava de manhã e via o seu filho, o filho da promessa. Ele olhava para si, caramba, eu já sou tão velho, mas Deus me deu um filho, e desse filho virá o povo de Deus. Quanta coisa devia vir na cabeça de Abraão. Mas Abraão então tem o seu júbilo interrompido quando Deus vira para ele e pede, e faz um pedido que arrepia a espinha. E diz, eu quero o seu filho como sacrifício. Afinal, de que valeu toda a trajetória de Abraão até aquele momento? Por que, afinal de contas, eu saí da minha terra, fiquei, né, sem morada durante tanto tempo, fiquei confiando na promessa de Deus de que Ele me daria um filho do qual viria um grande povo, que eu seria incapaz de contar, e agora Deus pede que esse filho seja dado a Ele como sacrifício. Afinal de contas, o que eu sou para Deus? Eu sou um joguete na mão de Deus, eu sou um brinquedo para o entretenimento de Deus, porque não faz o menor sentido isso que Deus está me pedindo agora. Por que Deus está me pedindo Isaque? Qual a razão disso tudo? Será que Deus me fez caminhar, confiar, para chegar até aqui? Para perder o meu filho? Para quê? Por quê? Por quê? Qual a razão disso? Isaque era a encarnação da fidelidade de Deus com Abraão. E para onde iriam as promessas de Deus com esse pedido agora? O que será das promessas de Deus a partir de agora? Porque Isaque já era velho antes de ter Isaque. Abraão já era velho antes de ter Isaque. Agora então é mais velho ainda. Então, o que será de mim? O que serão das promessas de Deus? O que será de mim, Abraão? Mas o diálogo de Abraão com Isaque, e a gente vai se debruçar sobre esse diálogo um pouco mais para frente, ele é bastante interessante, porque quando Isaque faz essa pergunta a Abraão, Abraão diz o seguinte, Deus irá prover.
onde é que está meu pai, o cordeiro para o holocausto? A gente está indo para um sacrifício, não está? E cadê o cordeiro? Tem a faca, tem a brasa, tem a lenha, mas cadê o cordeiro? E o que Abraão diz é: Deus vai prover. E, na verdade, irmãos, Deus proverá, né, o Jeová Jireh, é o grande lema da vida de Abraão, porque a vida de Abraão é baseada em promessas. Abraão, sai daí que eu vou te dar a terra. Abraão, vai ter um filho aí. Essa é a vida de Abraão. O lema da vida dele é o Deus que provê. Eu olho em volta, eu não vejo expectativa, eu não vejo futuro, mas o Deus que é o meu Deus provê tudo aquilo que eu preciso, e mais do que eu preciso. Então, o Deus de Abraão é o Deus que provê. A alegria de Abraão, então, é interrompida pelo pedido de Deus. E de que valeu toda a trajetória de Abraão? E o interessante, irmãos, é que nós vemos nesse texto muitas imagens que são bastante interessantes com relação ao próprio Cristo. O Isaac, que é o filho de Abraão, ele é levado e posto ao altar em silêncio. Pense que seria uma hora bastante, assim, a gente lendo o texto, né? A gente fica meio com aquela expectativa, caramba, e aí, quando o Isaac chegar lá, o que ele vai fazer? Né? Ele vai dizer o quê? Né? E ele não protesta. Ele poderia dizer assim: minha mãe sabe que você me levou para cá? Minha mãe está sabendo disso? Porque que negócio é esse? Eu não sei, eu não me lembro agora se Sara já tinha morrido nesse tempo, mas não, no capítulo 23 que ela morre. Mas Isaac poderia protestar ali contra Abraão, contra o próprio pai. Não, que negócio é esse? Eu não vou deitar nesse altar. Como assim? E a pergunta lá atrás que Isaac faz a Abraão, né, onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão, que é o Deus proverá, eu não acho que tenha sido ali só uma resposta para despistar Isaac. Do tipo assim, pô, caramba, se eu falar para ele agora, vai ficar meio chato, né? Vai ficar um climão estranho. Tipo, o cordeiro é você, meu filho. Vamos lá? Já está com a mochila pronta? E não foi assim. E Abraão, realmente, eu acho que ele tinha ali uma expectativa de que o cordeiro para o holocausto não estava entre eles. Não estava entre eles. Deus iria prover o cordeiro para o holocausto. E nós, irmãos, nesse Dia dos Pais, é bastante angustiante ver toda essa jornada de Abraão. E o texto vai mostrar que eles passaram dias, não foi tipo, acordou de manhã, de tarde já tinha chegado no lugar. Não, foram dias de viagem. Eles foram viajando, esperando Deus apontar o lugar certo do sacrifício. Eu fico imaginando o coração de Abraão cada dia mais apertando e sendo dilacerado pela expectativa de que uma hora Deus se pronunciaria e diria: é ali. Todo dia Abraão devia acordar pensando: é hoje que eu vou perder meu filho. E aí ele passava o dia inteiro e não era naquele dia. Aí ele acordava no dia seguinte: é hoje. E ele ficou nessa expectativa, nesse aguardo, mas ao mesmo tempo confiando no Senhor, sem saber. A gente tem uma expressão, né, muito, um ditado popular, né, que diz: vou entregar para Deus. Vou entregar para Deus. E esse ditado ele é muito usado quando a gente esgota todas as nossas alternativas. A gente está com um problema, a gente tenta aqui, tenta de lá, fala com fulano, fala com ciclano, me ajuda aqui, me ajuda ali, e a gente não consegue, a gente tá com as mãos atadas e a gente diz: eu vou entregar para Deus. É justamente tá jogando a toalha. Não sei mais o que fazer. E essa fé de Abraão é justamente essa fé, não uma fé cega, porque Abraão confia no Senhor baseado naquilo que ele já vivenciou com ele.
Eu confio no Deus que irá prover o cordeiro, porque o Deus proveu tudo na minha vida até agora. E o Deus que não me desamparou até aqui, não me desamparará nesse momento de maior angústia que eu estou passando. E Abraão aguardou, e aguardou, e aguardou, até que Deus indicou o lugar propício para o sacrifício. Então, no momento que Deus indica este lugar, vejam que interessante, Isaque é o que carrega a lenha do sacrifício, tal como Cristo carregou a cruz. E Abraão é o que carrega as brasas e a faca, porque Cristo foi entregue na cruz para ser moído pelo Pai. Olha que figura interessante que a palavra de Deus coloca, né? Isaque carregou o próprio objeto da sua morte, do seu sacrifício. E eles então caminham até lá e o clímax da história vai chegando, né? E a gente, com essa expectativa, nossa, o que vai acontecer? O texto ele é bastante instigante, porque quando a gente começa, né, o pedido de Deus ele é feito logo no verso 2. E a gente fica, e aí? E a gente lendo versículo por versículo, aguardando, né, o desfecho dessa história, o que vai acontecer, e o clímax vai chegando. Então eles se reúnem ali naquele lugar e Isaque é posto em cima do altar e Deus aguarda, espera que a angústia de Abraão alcance o ápice. No momento em que ele toma o punhal e levanta para matar o seu filho, o anjo do Senhor então o interrompe. Eu fico pensando que isso não foi à toa. Deus tinha algum propósito para isso, para fazer com que Abraão chegasse nesse ponto em que o seu coração estava o mais esmagado possível. E você que é pai, você está aí, né, com seu tesouro perto de você. Fique pensando no quão pesada é a ideia de perder um filho. O quão angustiante é a ideia de perder um filho. Você que já infelizmente perdeu um filho sabe como é a dor. E Abraão sentiu essa dor profundamente, principalmente porque Deus havia pedido para que ele entregasse o seu próprio filho. Mas essa dor que Abraão estava sentindo tem um lugar muito importante nessa história. Muito importante nessa história. Porque no momento em que Abraão levanta o punhal para matar o seu filho e é interrompido pelo anjo, né, e a gente lendo dá aquele alívio. É como se, né, uma tonelada saísse das nossas costas. Nossa, que alívio! Abraão foi interrompido. Mas essa angústia de Abraão era importante porque Deus estava ali construindo a história da redenção, usando o tecido dessa angústia de Abraão. É nessa angústia e nessa dor que Deus queria bordar a história da redenção. Porque, irmãos, a história da redenção é a história de um pai que entrega o seu filho em sacrifício. E quando Abraão é interrompido naquele momento, eu fico imaginando o alívio também que ele sentiu de ser livre daquela situação, de não ter que entregar o seu filho. Porque era o filho de outro que seria entregue. Era o filho de outro que seria morto.
era o filho de outro que seria sacrificado. Deus te dá hoje, você que é pai, os avós também, né? Os avós são pais 2 vezes, privilégio. Os bisavós, então, nem se fala. Deus te dá hoje o privilégio de participar com Ele desta dádiva. Olhe para o seu filho, para a sua filha e veja que Deus tem usado a sua relação com o seu filho e com a sua filha para te ensinar sobre a redenção de Jesus. Porque é no amor de um pai para um filho que nós somos libertos, irmãos, da escravidão do pecado. E Abraão aprendeu isso, talvez da pior maneira, mas também da melhor maneira, porque ele entendeu muito bem qual é o peso, qual é a medida do amor de Deus para conosco. Portanto, a relação que você tem com o seu filho não é só uma relação de afeto, não é só uma relação de carinho, de consideração, mas veja que a sua relação com o seu filho e com a sua filha é uma imagem da própria relação de Deus com o seu filho. Isso enriquece muito mais as nossas relações, irmãos. Evidentemente que as mães estão incluídas nisso também. Quão precioso é ser pai, quão precioso é ser mãe. E como eu falei na oração, existem aqueles que infelizmente não têm mais os seus pais, não têm mais os seus filhos. E muitas vezes, irmãos, o que é mais doloroso ainda é que muitos não têm mais os seus pais ou os seus filhos, não por morte, mas por abandono, por esquecimento. Um pai que não quis, um filho que abandonou os pais, não quer saber, estão brigados, não se falam. E é engraçado que tem gente que trata isso com a maior naturalidade do mundo. Ah, eu não falo com meu pai já tem 10 anos. Nem sei como é que tá. Ah, eu não vejo meu filho já tem... Nossa, nem lembro mais de como é, o que está fazendo, se casou, se não casou, se morreu, se não morreu. E isso é extremamente triste, irmãos, porque justamente nós vemos no texto aqui que o que Deus queria ensinar para Abraão era a medida do amor que ele, Deus, sentia pelo seu filho, por Cristo que seria entregue. E o que a gente vê é a maior banalização possível das relações. Pais que não falam com seus filhos, filhos que não falam com seus pais. Que nessa manhã você também possa aproveitar para se reconciliar com seu pai, se reconciliar com seu filho, porque pai a gente só tem um. Não importa o quanto você ame outras pessoas, mas pai você só tem um. Evidentemente que existem situações diversas entre pais e filhos, mas saiba que a paternidade é uma invenção de Deus, a maternidade é uma invenção de Deus. Valorize isso, porque Deus quer ensinar alguma coisa para você nessa relação. É claro que se você não tem filhos ou não pode tê-los, não se sinta menor por causa disso. Deus tem outras formas de te ensinar, mas você que é pai, valorize isso. Valorize isso. E Deus aqui quer mostrar que o maior pai dessa história não é Abraão. O paizão dessa história, irmãos, é Deus, que entregou o seu Filho por nós, na cruz do Calvário, para lavar os nossos pecados. Amém? Esse é o nosso Deus. Agora, falando aqueles que não têm os seus filhos mais,
Agarre essa mensagem de que Deus entregou o filho dele para você. Você perdeu o seu filho, mas você, para a eternidade, terá o Filho de Deus entregue para você, para a sua salvação, para a sua redenção. Portanto, honre o filho que foi entregue para você. Ame o filho que foi entregue para você. Se regozije com o filho que foi entregue para você. E quando Abraão, então, é interrompido, eles encontram um cordeiro, com os chifres presos, e Deus, mais uma vez, proveu. Onde está o cordeiro para o holocausto? O cordeiro de Deus veio, irmãos, e todo o sangue que precisava ser derramado já foi derramado na cruz do Calvário. Você que é pai hoje pode curtir o seu filho, pode amar o seu filho, porque Deus te deu esse privilégio. Não somente o privilégio de ter um filho, mas o privilégio de saber que os seus pecados estão perdoados na cruz do Calvário. E o seu filho que está aí do seu lado, a sua filha que está aí do seu lado, tem Cristo Jesus como seu Salvador. Você então que ainda não entregou a sua vida a Jesus, use o dia de hoje para refletir sobre isso. O amor que você tem pelo seu filho, eu acredito, é imenso, é gigantesco. Mas pense que o amor de Deus para com o filho dele é muito maior. E pense que este Deus que ama muito mais ao seu próprio filho, entregou esse filho a você. Por isso a Bíblia gosta tanto de usar a expressão o amor que transborda. É um amor que não pode ser medido, irmãos. É um amor que não pode ser colocado em nenhum recipiente, porque nenhum recipiente aguenta a envergadura do amor de Deus para conosco. Isaac não foi sacrificado porque já havia um cordeiro preparado para o sacrifício. Antes mesmo deles saírem de casa, o cordeiro já estava lá, para toda a eternidade e para a glória de Deus. Amém, irmãos? Essa é a nossa mensagem. Não quero atrapalhar muito, que os irmãos vão almoçar, vão para lá, vão para cá. Então, grupo de louvor, chamar o pessoal para cá. Vamos louvar mais uma vez.